Boa tarde, meus amigos. Hoje eu resolvi pegar esse livro aqui, Samuel Weiner. Eu já o li várias vezes, inclusive já comentei não só em vídeos bem antigos, como também em textos. A minha paixão pelo jornalismo, pela história de jornalistas, me fez sempre procurar livros dessas pessoas, né, que escreveram a sua própria história, a sua própria autobiografia. E sempre os jornalistas são pessoas, sem desmerecer nenhuma outra figura, mas também nós temos os viajantes, que são pessoas que cada momento da sua vida tem uma novidade, não é? Então eu vi há pouco tempo um colega meu me contando a história, um colega de advocacia me contando o seguinte, que um advogado, amigo dele, resolveu escrever um livro e chegou à conclusão que o livro não passava de 3 páginas. Óbvio, ele certamente queria contar uma história que não fosse dos processos deles do fórum, né? Porque se fosse contar a história do processo do fórum, certamente que ele teria muito o que dizer. Esse foi também uma brincadeira, uma espécie de folclore com certeza, embora o fato aconteceu. E eu gosto muito de livros de jornalista, livros de autobiografias também de qualquer segmento de conhecimento. Mas os jornalistas e vendedores cacheiros viajantes eu gosto muito porque cada dia, cada momento deles, então para mim é assim uma novidade. Então ele entra numa nova pensão, ele toma um novo café, ele vê uma nova xícara, ele enfim, sendo uma pessoa atenciosa e que gosta de escrever, normalmente ele tem muito material para escrever. Então é o caso do Samuel Weiner, nascido, dizendo ele, vocacionado para o jornalismo, e ele fundou a Última Hora, inspirado e ajudado pelo Getúlio Vargas, de quem ele foi amigo, apoiador. Era uma espécie de grande imprensa, era a grande imprensa de Getúlio Vargas. E aqui ele conta como ele se tornou jornalista, inclusive os jornalistas de antigamente, como se sabe, não tinha faculdade, as pessoas se formavam na profissão, trabalhando normalmente em jornais, escrevendo e tudo mais. E ele, inclusive, no começo da carreira, ele era jornalista e vendedor, inclusive vendedor de óleo. Fazia leilões de tapetes com os irmãos, com o irmão e tudo mais. Então é uma história muito rica, muito interessante, sobretudo para quem gosta de política e para quem gosta de estudar, de ler, de conhecer a história do jornalismo brasileiro. Então ele conta a passagem dele desde que ele nasceu até o início, né, da Revolução de 64, até depois da Revolução de 64, que ele foi também um desses exilados pela Revolução. Mas o mais rico que tem aqui para quem gosta de imprensa é como se forma um jornal e de como ele se torna grande e também como ele se acaba, né? Tudo a ver, inclusive, com o nosso momento atual dessa guerra que nós estamos vendo aí entre a grande imprensa e a política de um modo geral, envolvendo a presidência da República, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, autoridades, enfim, uma guerra que nós estamos vivendo não só na grande imprensa, como também nos blogs que não existiam nessa época, embora existiam de outra forma, né? Através dos panfletos, das reuniões e tudo mais. E conta Samuel Weiner aqui também, as pessoas mais jovens ou que não estudaram não sabem, mas tem uma imagem que circula em toda a imprensa, em toda a história do jornalismo brasileiro, que é a figura do Corvo. O Corvo foi um apelido e uma charge feita por recomendação, por inspiração do Samuel Weiner, para se vingar do que Carlos Lacerda fazia com ele através da imprensa e através da atuação política. Eles eram muito amigos, né, no começo, Samuel Weiner e Carlos Lacerda, e depois tornaram-se os grandes inimigos, não só da imprensa, mas inclusive pessoal. E Samuel Weiner, inclusive, diz que a grande vingança dele foi exatamente a criação da charge O Corvo, né, que é contado aqui nesse livro. Em outro vídeo eu vou fazer questão de contar somente essa passagem da criação do Corvo, porque ela é muito, muito interessante. E o Samuel Weiner, inclusive, diz o seguinte: ele teve que aguentar durante
toda a vida essa charge, esse desenho e o apelido do Corvo. E tem umas passagens até interessantes, que quando o Carlos Lacerda ia entrando em determinados ambientes, inclusive no próprio jornal dele, né, da Guanabara, ele tinha um jornal, o Carlos Lacerda, e aí o pessoal disse que quando ele ia entrando nas salas, qualquer lugar, aí o pessoal baixinho para outro dizia assim, está vindo aí o pássaro. Né? Então essa foi a grande vingança, para ver o valor que tem uma charge, né? A comunicação, um desenho, quando ele é aplicado assim de forma que se casa tão bem com o personagem. E segundo o Samuel Weiner e o seu desenho e a forma e o dia, foi inclusive num cemitério, no sepultamento de amigos comuns dele, onde o Samuel olhou para a figura do Carlos